Bem, então, pessoal, bom dia a todos, bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje, vamos começar o nosso bate-papo hoje sobre inteligência artificial, o mundo do RP e o mundo Evolutize e como é que nós estamos caminhando nesse assunto. Então, novamente, quero dar bom dia a todas as pessoas aí, todos os clientes e o pessoal que está acompanhando o nosso webinar, nosso bate-papo. E a gente vai começar já só nos apresentando, né, para a gente falar um pouquinho sobre a equipe e o que a gente está pensando e desenvolvendo nesse mundo da IA. Eu estou aqui com o pessoal que está à frente essa equipe, né, que está trabalhando efetivamente nesse assunto, que é o Aduilson e o Sanderson. E também eu também faço parte dessa equipe, então eu já começo me apresentando, né? O meu nome é Juliano, eu sou gerente de desenvolvimento aqui na Evolutize Sistemas e trabalhando aqui há pouco tempo, 18 anos, então estamos aí buscando essa inovação dentro dessa área aí que está tão forte e tão comentada nos dias de hoje. E junto comigo aqui então está o Aduilson. Aduilson, só comenta um pouquinho aí para o pessoal te conhecer antes da gente começar no assunto. Claro, Juliano. Bom dia, Juliano. Bom dia, Sanderson. Bom dia, pessoal que está nos assistindo aí. Eu trabalho há 12 anos já aí na área de ERP, né? Trabalho com manufatura, suprimentos, qualidade, estoque, já há um bom tempo. Nesse último ano a gente entrou nessa área de inovação, né? Trazendo WhatsApp, trazendo o meio de pagamento eletrônico para a galera aí. E agora a gente está entrando nessa área de IA com o Sanderson aí junto na equipe. Legal, Sanderson. Então, contextualiza aí a tua história aí dentro da Evolutize. Bom dia a todos, bom dia Juliano, Adoilson. Ao contrário do Adoilson, eu sou muito novo aí em questão de praticamente tudo, né? Desenvolvimento até aqui na Evolutize. Vou completar um ano agora, no início do ano. Eu vim aí acho que todo desenvolvedor passa por esse caminho do desenvolvimento web, então depois disso eu vi ali que eu queria dar um passo além, comecei a entrar ali do DevOps, mas eu me encontrei ali no Machine Learning e daí comecei a trilhar essa história aqui com a Evolutize. Ah, legal. Então, gente, só para vocês entenderem mais ou menos como vai ser a dinâmica da nossa conversa hoje, né? A gente vai começar falando um pouquinho sobre inteligência artificial, a gente vai passar um pouco mais sobre a contextualização dela dentro do RP, né? Entrar aqui efetivamente na nossa assistente, nos nossos desenvolvimentos, né? Que são os produtos que já estão sendo usados internamente e que vão ser disponibilizados no primeiro trimestre de 2026. Então, assim, é a parte final, né? E também a gente vai depois abrir para perguntas e bater um papo com o pessoal que está aí nos acompanhando no chat e na apresentação. Então, entrando já aí, conversando um pouquinho sobre inteligência artificial, o que a gente está falando efetivamente assim, né? O que é inteligência artificial, né? O que a gente está, quando a gente está, porque assim, eu já ouço esse assunto já há bastante tempo, né? Então, ela não é nova, mas teve um boom muito grande nos últimos anos. E eu sei que quando eu fiz a minha faculdade, lá nos anos 2000, já tinham cadeiras matérias sobre inteligência artificial, mas do que a gente está falando efetivamente? O que é inteligência artificial? Bom, Juliano, o boom maior acho que aconteceu agora com o ChatGPT, né? Que se popularizou bastante. É, Ela vem para ser mais humana e menos máquina, né? Então, hoje se eu for lá e perguntar, bom dia, tudo bem? Ela responde. Se eu peço um relatório, ela responde. Então, ela entende a linguagem humana. Não preciso mais fazer programação em cima e ela me responde algo. Então, eu vou lá e faço uma pergunta em linguagem natural mesmo, né? Como a gente está conversando aqui. E ela acaba te respondendo, ela acaba te trazendo dados e até fazendo pesquisas, né? Olhando a internet, olhando bancos de dados que ela tem de treinamento e tudo mais, e trazendo uma resposta humanizada, né? Para a gente hoje como resposta. E só teve também uma coisa que motivou mais esse boom aí foi pelo motivo que o avanço tecnológico, né? Hoje nós temos capacidade de hardware
sistema para poder processar grande quantidade de dados que é possível gerar esses modelos que nós temos acesso, né? Por conta disso. A gente está falando, então, grande diferença, contextualizando isso, trazendo uma parte mais humanizada para a máquina, dinâmica e agilizando esse processo, né? Eu entendo que, então, contextualizando isso de modo geral, esse boom foi justamente pela capacidade técnica e hardware, né? Obviamente, e a gente está falando de popularização, né? Isso chegou mais efetivamente para as pessoas de modo geral, né? Então, hoje, o celular tem inteligência artificial, o próprio chat GPT entrou muito forte nisso, né? Então, e o que a gente está falando, assim, né, dos principais, no dia a dia, né? A gente fala de modelo, a gente fala de LLM, IA generativa, machine learning, o que é essa diferença, só para a gente contextualizar para o pessoal que não está tão habituado, né? O que tem, o que a gente está trazendo, né? O que são modelos, o que é a LLM, o que é o Machine Learning, o que a gente pode falar a respeito disso, né? Basicamente, machine learning, aprendizado de máquina ali, né? Fazer máquina aprender padrões que o ser humano meio que utiliza no dia a dia, né? A gente fala mais assim no LLM porque é o que as pessoas mais acabam utilizando no dia a dia, né? Que é você passar ali, escrever um texto, daí ela te trazer um resultado, né? Daí está dentro do campo de IA generativas e etc. Hoje tem diversos outros também. Você tem a visão computacional, onde ele pega padrões de imagens, vídeos e etc. Tem de voz também, entre outros. É basicamente isso. E quando a gente está falando, né? Mas assim, IA generativa, o que é a IA generativa? Ela é só a LLM, só a linguagem natural, ou o que ela está trazendo aí de benefício para o pessoal? Não, a IA generativa é todo IA, qualquer modelo que consegue gerar alguma coisa, né? Aquele modelo que consegue gerar áudio, que consegue gerar vídeo dentro dos padrões de dados que ele foi treinado. E hoje, mas isso é um negócio mais recente, né? Então a gente está falando, né? Porque eu sei que, como eu falei, né? A gente está falando, na minha época de faculdade já tinha, mas eu imagino que isso seja muito, já tinha IA muito antes disso, né? Ou não? Já, Juliano. Antigamente a gente tinha IA de forma mais rústica, digamos assim, que ela era basicamente um programa que tinha algumas sequências que ela conseguia fazer. Aqueles antigos menuzinhos, né? Ah, digite 1 para fazer X coisa, digite 2 para fazer Y. Ah, 3 calcula o custo de uma produção, por exemplo. Então, ela tinha muito a resposta travada, digamos assim. Ela não conseguia te responder de forma dinâmica, como é hoje, né? Que hoje, como eu comentei, a gente vai lá, pergunta bom dia, tudo bem? Ela responde, bom dia, tudo bem, no que posso te ajudar? Aí tu vai lá e pede um custo de um produto, pede a resposta de como fazer uma nota fiscal, por exemplo, ela vai lá na web, busca como funciona uma nota, responde para ti quais são as operações fiscais, as naturezas, tudo que existe na nota, para te retornar uma forma de fazer ela, uma forma de te explicar mais simples como funciona aquela nota fiscal, né? E com isso também, com esse todos sabendo desses modelos, muitas pessoas às vezes eu enxergo falando, inteligência artificial pode substituir, vai, fica ali naquele receio, aquela conversa que todos têm, né? Mas a gente tem que entender que a inteligência artificial em si, ela precisa do contexto humano, né? Porque se eu chegar para um LLM hoje e pedir, eu quero uma receita, ela pode trazer uma receita ali de De, cara. de remédio, uma É, receita de bolo, uma receita, exatamente, que receita, né? isso, tu tem que ser ali, dar mais contexto para ela, ó, quero uma receita assim, porque eu quero fazer isso e aquilo. E isso acaba se tornando, a inteligência acaba se tornando um braço, né? Eu, por exemplo, no meu desenvolvimento, claro, eu comecei ali a programar na época que não tinha essa coisa do LLM. Então era código na mão para fazer uma feature, para fazer uma funcionalidade, levava o quê? Uma semana ali, dias, etc. Hoje, para aumentar minha produtividade, eu tenho ali uma outra ferramenta que consegue colocar isso em horas, às vezes até minutos, eu consigo desenvolver coisas que levaria muito tempo. Então, assim, se a gente contextualizando, né, tentando fazer um apanhado, né, a gente falou
de humanização, dinamismo, complemento do ser humano, porque essa é uma das coisas que comentasse, né? Se a IA iria substituir, né? Mas na verdade ela está muito no complemento do humano. Ela precisa ainda, né? Porque a gente está num determinado ponto em que ela ainda, no jargão do desenvolvimento, ela alucina, né? Por assim dizer, né? Então ela Exato. precisa ainda, muitas vezes, de uma avaliação, de um suporte humano para que direcione ela para uma função, né? A questão é sempre complementar como se fosse um braço, efetivamente, do ser humano, né? Porque, e assim, né? Ainda falando da IA, né? A qualidade da informação, ela depende da origem, né? Mas ela é segura hoje? Como é que está assim, né? Porque a gente tem IA free, né? Onde eu não pago nada e posso utilizar. Eu tenho uma IA em que eu posso utilizar ela via API, que é o que nós vamos conversar um pouquinho, que é onde a gente trabalhou o nosso desenvolvimento. E tem as IAs pagas por licença, que são também um pouquinho diferente da ideia da API, né? Se a gente fosse dividir, né, algumas características, né? Segurança, por exemplo. Primeiro Nossa. tema, segurança entre as três, onde eu estou falando IA grátis, Uhum. IA paga, IA por API, né, que não deixa de ser paga, mas tem uma outra característica que quando eu falo segurança, seja a IA aprendendo com as minhas informações, aonde está O até trafegando essa absorvendo elas, informação. né? Juliana, assim, na parte grátis, não tem como dizer que é seguro, porque, querendo ou não, ela aprende com tudo que tu passa, com tudo que tu tá colocando lá, ela tá absorvendo de alguma forma. Então, na grátis que tu comentou, não tem essa opção, nem aparece lá para o usuário. Na paga, já tem uma opção que chama-se, acho, privacidade de dados, se eu não me engano, que ela oculta os dados, ou pelo menos ela criptografa os dados para ela não aprender com esses dados. Então, na paga já tem essa opção, mas muita gente não sabe. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, por estar pagando, acha que está seguro, mas acaba não ativando ou não marcando essa opção, e acaba que a IA continua aprendendo os dados para ela não aprender com esses dados. Então, na paga já tem essa opção, mas muita gente não sabe. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, por estar pagando, acha que está seguro, mas acaba não ativando ou não marcando essa opção, e acaba que a IA continua aprendendo com seus documentos. Continua pegando aqueles dados, continua absorvendo esses dados. Então, isso é um ponto bem importante. E já na API, que é o caso que a gente está usando, a gente sempre consegue escolher entre privacidade ou não também. E a gente já teve todo um estudo atrás dessa parte de privacidade, né, para garantir que toda a nossa IA não tenha nenhum tipo de aprendizado. Então, hoje, por API, a gente tem toda essa segurança também. E até isso é uma dificuldade, né? Porque quando a gente está falando de segurança da informação, né? Onde até nos próprios termos de uso, quando tu vai utilizar a IA Free, ele deixa claro que ele está aprendendo com as tuas informações, né? E aí tem muito problema, porque a gente não sabe, né? Às vezes tu tem um colaborador na empresa que está subindo um relatório teu com dados do faturamento, com dados sensíveis, enfim, e na IA gratuita. E os termos de uso são muito claros lá que na gratuita eles podem estar aprendendo efetivamente com a tua informação, né? E essa é uma das diferenças que a API traz, né? Até pela característica de tu está trabalhando com modelos em que tu pode selecionar, e nós vamos falar um pouquinho depois disso também, né? Qual o modelo que eu quero trabalhar, custos envolvidos nisso e a própria segurança em si, né? Que quando a gente fala de API, a gente está realmente transitando informações com controle nosso, né? E dentro disso daí que a gente está falando, o RP ele pode, né, a Evolutize como RP pode se beneficiar de várias formas nesse sentido, né? A gente vem aí, eu queria falar um pouquinho agora sobre como começou o desenvolvimento de inteligência artificial aqui dentro da Evolutize, né? Como é que foi esse caminhar, essa história, e até para a gente chegar e contextualizar em que momento que nós estamos hoje e para onde a gente vai depois com o roadmap, qual é o futuro da IA dentro do RP Evolutize, né?
Certo, Juliano. A gente começou com a manualização nossa, né, que está lá hoje disponível para todos os clientes dentro do suporte do sistema. Então, hoje qualquer cliente nosso que acessar o famoso 0800, né, e acessar a ferramenta de suporte consegue ter a árvore lá de menus. Tu tem que procurar dentro daquele menu onde que fica o manual que tu quer, por exemplo, nota fiscal de venda. Ah, quero fazer uma nota fiscal de venda. Vou lá no menu de gestão comercial, procuro em movimentação, procuro o manual que eu quero, mas daí às vezes tu chega lá no manual tem 4, 5 opções de nota, porque daí tem nota de venda simples, com remessa futura, com entrega, com isso, com aquilo. Então é um pouco complexo para o usuário, querendo ou não, ter acesso à informação. Então a gente trouxe nessa pegada de conseguir facilitar para o usuário a resposta final ali de uma dúvida, de um uso do sistema. Então, o que acontece? Agora você vai lá e pergunta: como fazer uma nota fiscal de venda dentro do sistema Evolutize? Ela vai lá, procura dentro dos manuais quais são os manuais correspondentes à nota, traz para a IA esses manuais a IA vai ler eles e vai montar uma resposta com base na pergunta do usuário. A nota fiscal de venda precisa de um cliente, precisa de um produto, precisa do valor, precisa disso, dessa operação, precisa desse imposto, por exemplo. Então, tudo isso ele traz para ti de forma fácil e didática para tu conseguir usar no sistema, inclusive passo a passo, né? Tem que acessar a tela da WNFS Nota Fiscal, por exemplo. Clicar no botãozinho de inserir, clicar no botãozinho dos itens, incluir lá e tudo mais. Então, tudo isso ele facilita e traz de uma forma bem didática para ti, bem mais fácil do que tu lá procurar numa árvore e tentar achar o manual. Que era o que a gente estava falando antes do dinamismo e da humanização, né? O manual, ele hoje ele é mais engessado, né? A IA, pelo que eu entendi, ela consegue efetivamente trabalhar com a base de conhecimento dentro do manual, né? Dentro do que está descrito lá, né? É, e eu lembro também que esse foi um dos maiores desafios que tivemos, né, para trazer os manuais de uma forma, com uma qualidade muito boa que estamos trazendo hoje nas respostas. Lembrei que no início nem ele foram várias reuniões ali, vários testes para encontrar ali os parâmetros corretos ali no desenvolvimento ali para alcançarmos. Isso aqui da métrica que temos hoje ali dentro do sistema ali temos uma taxa de 96 a 98% de exatidão na busca dos manuais. Esse é um desafio quando se trabalha com inteligência artificial e é um desafio que foi abraçado pelo pessoal da Evolutize, né? Porque para tu ter uma qualidade de resposta boa, os manuais precisam estar bem escritos e eu preciso ter um volume cada vez maior e considerável de manuais para que ela consiga responder. Ela não vai responder o que ela não tem e vai responder o errado o que ela tiver escrito errado. Então, foi um esforço conjunto, né? E essa ferramenta hoje, de manuais, de alguma forma, como é que está sendo utilizada? É, já tem uma liberação? Não tem como é que está para os clientes isso, ou para o suporte? Como é que está essa utilização da ferramenta? Então, Juliano, como eu comentei, hoje está em uso interno, né? Hoje a gente está, até pelo que o Sanderson falou de métrica e tudo mais, a gente precisa entender realmente se a ferramenta está 100% funcional, se ela responde exatamente o que a gente quer também, né? Então, hoje o suporte consegue utilizar ela, consegue fazer as perguntas ali para a Eva, ela retorna os manuais para o suporte e o suporte acelera as respostas de chamados, né? Por exemplo, o cliente abriu uma dúvida sobre como criar uma nota fiscal, como eu comentei agora. O suporte vai lá, faz a pergunta na Eva, consegue copiar aquele texto, consegue responder para o usuário. Não ficou bom, ele negativa, ficou bom, ele positiva lá para a gente, então a resposta. E com isso a gente vai entendendo se futuramente, né, a gente vai conseguir responder realmente ao usuário final. Porque ali o suporte já é uma métrica para a gente o cliente vai gostar dessa resposta ou não, o suporte vai saber, porque ele já tem esse acompanhamento, esse dia a dia com o cliente. E o interessante, né, é que essas métricas, para o pessoal que está acompanhando o webinar entender, elas são métricas bem importantes no sentido de que o RP ele é muito grande, né? Ele tem muita parametrização, muitas possibilidades de manuais, e essas métricas elas não são só com relação ao que tem uma série de respostas, se a resposta foi coerente, se existia manual, porque pode não existir um determinado manual,
qualidade da resposta, se realmente trouxe os manuais devidos. E isso faz com que eu entendo nessa colocação de vocês que mesmo não estando nesse momento liberado para os clientes utilizarem, eles já estão sendo beneficiados com a IA em virtude da velocidade da resposta Do próprio do próprio atendimento, né? atendimento, né? Porque isso acaba facilitando o pessoal do atendimento a acessar alguma informação que eventualmente ainda não conhecia, até porque por esse tamanho do manual, né? Mas a ideia é que essa funcionalidade seja liberada também para os clientes, né? Eu acredito, né? Exatamente, Juliano. Hoje a gente ainda não fez esse processo, mas muito em breve, provavelmente, a gente vai liberar dentro do próprio RP, né? Seja como aquelas bolotinhas no canto da tela, ou seja Assistente, como né? um assistente realmente, ou como uma tela até para o usuário poder perguntar e tirar suas dúvidas referente ao sistema. Conforme ele vai usando ali, às vezes ele tem dúvida, ele já vai conseguir perguntar, essa tela estou fazendo tal coisa e está me dando tal resultado, eu queria esse outro resultado. É possível, não é? Ele já vai conseguir perguntar ali dentro do sistema e ter uma resposta na hora, né? Depois a gente vai, para o pessoal do chat, a gente vai abrir um pouquinho a Eva e mostrar um pouquinho de como ela tá e como o pessoal utiliza internamente, né? Mas é uma diferença significativa entre a busca que a gente chama de busca semântica, né? Onde eu realmente posso perguntar qualquer coisa em linguagem natural, que ela faz uma busca, é diferente de realmente hoje eu buscar só como lá na arvorezinha, que nem o Nene falou, na Triview, dentro da manualização, ter que achar, ter que ler o manual todo. Às vezes eu quero só uma parte daquela informação e ela traz de forma mais rápida, humanizada, né, Bem mais dinâmica. prático, né? E além dessa funcionalidade, porque essa é uma delas e ainda é uma funcionalidade que vai ser liberada também para os clientes e vai crescer, até inclusive depois a gente vai falar um pouquinho do roadmap de cada uma delas, né? Mas que outras, extração de informação, relatórios, como é que tá as outras linhas de pesquisa e o que a gente chama de skills, né? As habilidades da Eva aí para essa funcionalidade, né? Bom, hoje, além da manualização, nós temos aí a análises preditivas, né? Também temos aí agora o envio de PDFs, onde você pode extrair dados desses PDFs e fazer uma análise profunda. Geralmente vamos, por exemplo, ó, a pessoa tem ali um relatório de 100 páginas que ela levaria dias ou horas para poder pegar alguma coisa que está errado ali. Ela pode até passar despercebido, né, encontrar esse erro. E questão de segundos hoje, a pessoa pode subir um ou dois, fazer comparações, enviar esses PDFs, daí ela vai ter todos esses resultados ali no chat. E também vai entrar também o envio de tomada de decisões, né? A inteligência artificial vai começar a executar ações ali, por exemplo, a partir de um determinado resultado ali ela pode enviar e-mails, disparar e-mails, disparar outras Alerta, ações, assim, alertas e enfim, exatamente. essa informação do PDF, né? Também a ideia, e a gente vai conversar depois, a gente vai mostrar um pouco na prática como isso funciona, mas isso também vai entrar dentro do próprio IP, né? Exato, Juliana. Hoje, por exemplo, a gente pode tirar um conta corrente de bancos, né, que é o exemplo que eu mais gosto. Hoje é um pouco complicado de tu comparar ele com o extrato do próprio banco. Então, tu pega o conta corrente de banco hoje e pega teu extrato bancário mesmo, né, do próprio banco, seja o Banco do Brasil, Independente do Caixa, layout, né? Hoje, diferente do layout, diferente do que ele tenha lá, e você consegue comparar. Então, eu quero saber se tem alguma diferença no dia de ontem. Tiro o conta corrente de ontem, pego o extrato bancário de ontem, subo os dois na EVA e pergunto: existe alguma diferença nos relatórios em anexo? Ela vai ler os dois relatórios, vai entender os dois relatórios, vai ver que tem que comparar, sei lá, movimento a movimento, dia a dia. Aí, dependendo de, claro, do formato que foi tirado o relatório, né, se foi dia a dia, movimento a movimento, ela vai fazer essa comparação e vai te retornar, ó, na data X tem uma diferença de tanto de valor, ou, por exemplo, se for movimento a movimento, o movimento de, sei lá, energia elétrica existe na conta corrente
do sistema e não existe no banco, ou vice-versa, né? E o interessante é que a IA, nesse ponto, ela é muito... ela é bem efetiva, né? Onde eu tenho texto, ela consegue, de forma bem o que um humano faria entender que, olha, o total aqui não está batendo, tem um subtotal, está escrito subtotal, ela consegue entender esses contextos de relatório e trazer uma informação relativamente rápida e bem assertiva, né? Coisa que, como o Sanderson falou, né? Até para contextualizar, dentro dos testes pro pessoal, né? A gente comparou um relatório de 100 páginas de movimento com outro relatório que também tinha perto de 100 páginas, para a gente entender como é que se comportava e tentar achar as divergências, né? E esse era um caso real, né, de um problema que a gente estava tendo. A gente comparou a resolução do nosso desenvolvimento com o nosso atendimento e a IA trazendo essa informação, né? O desenvolvedor ele levou bastante tempo para conseguir entender todas as divergências que tinham dentro do relatório, né? E foi praticamente um dia inteiro de trabalho para fazer entre a correção, identificação, enfim, foi bastante trabalhoso. Com a Eva, a gente pegou o mesmo relatório e pediu para ela fazer essa análise. A gente levou cerca de 30 segundos para que ela desse a resposta para nós e identificasse as divergências, as duplicidades, inclusive coisas que seriam bem difíceis para um relatório com um volume tão grande, né, de informações, de identificar de maneira rápida, né? Então, ela realmente, nesse ponto, ela foi bem efetiva, né? E a ideia, então, nesse caso, é que todos os relatórios do sistema tenham uma interface e possa utilizar a inteligência artificial nesse caso, né? Acho que é mais ou menos essa pegada. E a outra skill que está sendo desenvolvida é a skill de extração de informação, é isso? O que é a extração de informação hoje para a inteligência artificial? Hoje a gente tem ali também, falando disso também, os multiagentes, né? A gente trabalha com multiagentes aí, desenvolvendo eles. E também um desses agentes ele é responsável para poder fazer a busca em banco de dados, né? O que é o agente? Só para contextualizar para o pessoal, o que são o multi-agentes, ou o que é um agente dentro de uma inteligência artificial? Vou dar uma linguagem bem comum aqui. Ele é como se fosse uma inteligência responsável para executar somente uma determinada coisa. Um especialista O para especialista, executar aquela função. exatamente, ou seja, tem um especialista, vamos supor que é só para ver como é que está o clima, ou um especialista somente para poder enviar e-mail, um especialista para poder ir no banco de dados e buscar informações. É exatamente esse cara que a gente tem hoje. E claro, a gente tem um agente que ele é o coordenador de todos, né? Então, basicamente, isso é um trabalho em conjunto aí. Tá. E aí, nesse caso da extração de informação, o que eu posso fazer dentro para o pessoal entender, né? O que ele extrai? Como é que a partir da onde eu começo e para onde eu chego e o que ela me devolve de informação? Bom, vou dar um exemplo, Juliano, bem prático, eu acho. Eu tenho um pedido de venda. Sei lá, igual tu está com o notebook aqui na tua frente, tem um pedido de venda no notebook, eu quero saber se ele vai entregar ou não no prazo. Ah, pedido de venda do notebook X, vai entregar no prazo ou não, Eva? Uma pergunta simples. Uma pergunta simples. Vai entregar no prazo ou não? Ela vai ler aquele pedido de venda, vai entender a quantidade que precisa de notebook para aquele pedido de venda, vai ver se tem o OF em aberto ou não. Se não tiver, ela vai te indicar criar o OF. Se tiver, ela vai ler aquela OF, vai pegar aquela OF e vai ver, o produto acabado é notebook, mas eu tenho as matérias-primas, sei lá, processador, placa de vídeo, entre outros componentes que vão ali dentro do notebook. Ela vai pegar um por um desses componentes e vai olhar, tem pedido de compra desses componentes, tem estoque desses componentes. Ela vai avisar um por um, ó, esse aqui tem estoque, esse não tem um pedido de compra. Ah, esse pedido de compra tá com a data para hoje, mas tu precisa terminar a produção daqui 3 dias. Se o teu fornecedor atrasar, então vai atrasar a produção do notebook. Então, toda essa análise em cascata, né, que a gente chama de olhar desde a venda até a produção, estoque, suprimentos, ela faz. Então, ela lê todo o nosso sistema, né, por baixo ali com comandos SQL
e vai pegando os dados para conseguir responder ao usuário final. Ó, esse pedido de venda para ser entregue no prazo precisa ver com o fornecedor X que ele está para entregar hoje, mas não te entregou ainda. Tem que ver com o estoque do almoxarife lá para pegar os materiais e trazer para a UF que eles ainda estão lá no estoque, não estão ainda com a UF. Tudo isso ele vai ler e te responder se está no prazo ou não. Análise é quase que uma análise de cenário, né? Ela, Sim. se fosse contextualizar, né, para o pessoal aí que está acompanhando a gente, né, pode até se perguntar, mas sei lá, isso o BI traz alguma informação, isso o MRP deveria trazer. A diferença principal é a cascata de variáveis e a análise mais global do processo, sendo que, por exemplo, se eu comparar o BI, né, o BI ele tem muito da informação do que aconteceu, né, ou seja, ele traz normalmente uma foto até naquele momento e tenta ficar mais focado, né, a IA ela trabalha no que pode acontecer, né, então ela, além de ter a informação do que o BI tem, ela ainda te traz alguns cenários e algumas informações. Isso seria o que eles chamam de preditivo, né? Eu acho que essa é a grande potencialidade. Além de ela estar trabalhando com informações em que ela traz a informação do sistema, ela consegue ainda prever e te dar cenários de uma determinada situação, né? Exato, Juliano, porque daí ela faz uma análise, por exemplo, igual eu te falei, o fornecedor tá para entregar hoje, mas não te entregou. Se ela tiver se tu tiver um histórico, né, desse fornecedor, por exemplo, ela vai olhar, ó, nas últimas 10 compras que tu teve com esse cara, sei lá, 5 atrasaram e 5 não. Então a probabilidade dele atrasar é metade. Ou seja, já liga para ele, já conversa com o teu fornecedor aí para tentar entender se realmente ele vai cumprir o prazo ou não, com base no histórico que a gente tem dentro do RP. Então, ela consegue aprender várias coisas com o histórico que a gente tem ali em tempo real, né? Sim. Bom, a gente conversou aqui de modo geral sobre o que é a IA, como ela está sendo utilizada dentro do RP e ela pode ser utilizada. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar com o pessoal aqui do webinar, para vocês conhecerem um pouquinho de como é a cara da Eva, né, da nossa assistente. E claro que a gente está, esse produto, ele vai ser um produto que vai vir para o ano que vem, né? Então, muita coisa nele ainda vai ser agregado, vai ser alterado, mas vai ser legal aqui mostrar para vocês conhecerem um pouquinho do que é a Eva. Laís, está aparecendo aí? Legal. Então, assim, gente, o desenvolvimento da Eva, ele seguiu os padrões hoje de mercado, né? Ou seja, ele segue bastante os conceitos de como já é utilizado pelo chat GPT, que é para ter uma familiaridade dentro do que já tem hoje no mercado, né? Então, a gente falou para vocês durante a nossa conversa sobre documentação, né? Então, por exemplo, que é o que o nosso suporte acaba utilizando no dia a dia, né? Que é o CBS e o IBS na nova reforma tributária. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma pergunta em que ela vai no nosso sistema buscar as informações de manuais, né? E vai trazer essa informação baseada na nossa base de conhecimento. Então, ela está dando a resposta aqui que o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, traz essas informações gerais, traz os manuais relevantes. Então, aqui ela disse que a relevância é 100% desse manual. Esse manual aqui é nosso. Então, quando eu clico nele aqui, ele vai abrir o nosso manual da reforma tributária. Então, ou seja, qualquer informação aqui que nós tenhamos escrito, ela vai conseguir responder. Então, ela está trabalhando com uma base de conhecimento interna. A gente permite, o nosso agente permite buscar algumas informações de Complemento, né, complementos, né? Então, por exemplo,
eu fiz uma mesma pergunta aqui antes, só para contextualizar, né? Faço um exemplo de cálculo de venda de R$ 2.000. Ela vai buscar algumas informações de alíquota, aplicar, fazer essa tabela, gerar essa informação para nós, trazer os tributos, traz uma fonte externa, ela explica que essa fonte externa para simulação, então tem a calculadora oficial de impostos, né? Então ela explica que isso é um conteúdo confiável, né? Pois os manuais não apresentam exemplos de cálculos detalhados, então, ou seja, ela traz essa segurança para que a resposta seja o mais assertiva, a resposta seja a mais assertiva possível. E lógico, né, a gente trouxe aqui aquilo que eu conversei para vocês, onde internamente e depois, quando os clientes tiverem, também vão ter essa função de votar se a resposta foi bacana ou não, ou precisa de algum complemento, ou porque a gente está trabalhando com uma IA, né? Então, como IA, ela, lógico, dependendo de como a pergunta for feita, ela pode ser induzida ou, enfim, dar uma resposta que não era a que eu esperava. Mas, então, nós estamos todo momento refinando esse algoritmo, né, essa inteligência artificial, para que ela responda da maneira mais assertiva possível, né? Dentro disso, ela já tem todos os manuais da Evolutize hoje contemplados aqui, né? Então ela consegue responder em cima de qualquer um dos manuais. E o próximo passo, falando um pouquinho já de cada um dos roadmaps, né, dessa ferramenta, além de liberar isso para os clientes, né, para que eles possam se beneficiar também, né, na ponta para que não seja aberto o chamado, a gente vai colocar isso de maneira ativa dentro do nosso 0800 para que no momento da abertura do chamado, ela já consiga ir respondendo e direcionando já de maneira ativa aquele chamado e dando uma resposta, às vezes, até mais rápida do que necessariamente passar pelo nosso atendente de suporte. Essa é uma das habilidades dela, né, que é a primeira que surgiu, que a gente trabalhou, né, junto com o Sanderson e o Adoios no sistema. Tem a próxima funcionalidade que a gente estava falando, que é uma análise preditiva ou informação mais geral, né, do sistema, que é quando a gente começa a falar sobre análise de extração de dados, né? A análise de extração de dados, então, por exemplo, aquilo que o Adolfo falou, né? Eu fiz uma pergunta um pouco maior para ela, mas só para vocês entenderem a cascata da informação, né? Analise os pedidos de venda, suas previsões de entregas e riscos de atraso. Então, o que eu quero saber, né? Primeiro momento, é alguém do comercial que quer dar uma olhada se todos os pedidos de venda aqui correm algum risco de atrasar. E eu pedi para ela considerar nessa análise aqui, esse agente que está fazendo essa informação, considerar as ordens de fabricação, matérias-primas e pedidos de compra. Então, ela vai analisar aqui as datas previstas das ordens, dos pedidos de compra, garantir que não tem atrasos, data prevista e realizada das ordens, e gerar um gráfico no final com informações relevantes de estoque disponível. Então, o que ela começou a me mostrar? Ela foi lá, entendeu quais eram os pedidos que tinham abertos, botou os ícones, os emojis aqui, né? Então, disse que nesse pedido eu tinha um produto, que era o que eu tinha que eu quero comprar, que é desse pedido, qual era a data prevista de entrega, a ordem de fabricação com atraso, então tem data, um dia é possível atrasar, porque tem um dia antes da entrega, o estoque atual é de 0 unidades, tem um alto risco de atraso na entrega. E assim ela foi fazendo com todos os pedidos, então precisa de 280 unidades de barra de aço aqui para produzir esse determinado produto, mas no estoque tem apenas 200. Então, tem um risco aí de paralisação, um risco de alerta. No outro pedido, matéria-prima também insuficiente, impacto direto na produção. Aí ela fez uma análise, olha, das ordens que estão em aberto. Então, tem essa ordem aberta, com as datas de previsões. Qual é as ordens? Olha, para esse pedido de venda aqui, não possui uma ordem de fabricação em aberto. Depois ela vem, faz uma análise de materiais de novo, traz quais eram os déficits de cada um, materiais excedentes, pediu o gráfico lá de necessidade de estoque, então ela disse aqui para mim qual é o déficit, qual é o estoque necessário,
qual é o estoque físico que tem nesse momento. E aí, no final, ela ainda faz uma análise e sugestões de como trabalhar com isso. Então, olha, tem um déficit crítico, tem que acelerar a produção porque é um risco iminente de atraso, gerar a ordem de fabricação para esse pedido porque atualmente não tem programação, e o que está impedindo e quais são, o que as ações devem ser realizadas para evitar impacto nas entregas até dia 6/11. Então, o que eu trago com isso, né? Ela efetivamente conseguiu, a partir de uma pergunta em linguagem natural, converter isso em toda uma análise e extração de informação para que me auxiliasse na minha produção. E nisso, vocês podem pensar em qualquer rotina do sistema. Eu quero fazer uma análise da minha folha de pagamento. Eu quero saber qual é a probabilidade de algum dos meus clientes atrasar meu pagamento. Ela vai entender o histórico desse cliente e vai fazer uma análise preditiva. Qual é o meu fluxo de caixa para os próximos 7 dias? Ou seja, o dinamismo que nós falamos no início da nossa conversa, em que eu tenho uma informação dinâmica, humanizada e com uma análise de uma IA, ela consegue fazer tudo isso nessa funcionalidade de extração de informação dentro do sistema, que é o que a gente chama aí do nosso ERP, a funcionalidade ERP aqui, né? Que é onde ela vai efetivamente buscar informações e fazer análise em cima disso. O que é o roadmap e como isso vai ainda funcionar dentro do ERP? Ela vai estar como um agente dentro do ERP, né, lógico, e ela ainda vai fazer ações em cima desses riscos identificados. Então, o que o Sanderson comentou antes, né? Ela vai entender, olha, eu vi que tem riscos aqui de atraso. Ela pode disparar um e-mail para que quando chegue no dia de manhã alguém já tome uma ação em cima disso. Ela vai ter uma área central onde vai ter essas sugestões e essas informações. Lá eu posso agendar as informações. Então a ideia é que esse agente que eu falei para vocês, dessa pergunta aqui, eu gostaria que todo dia, a 1 da manhã, essa pergunta fosse, se a gente rodasse e ele disparasse as ações. Então, eu vou agendar essas informações para que elas rodem em um determinado momento e eu já chegue no outro dia, no meu e-mail com as informações já sumarizadas e contextualizadas, né? Então, essa é uma das habilidades dela também. E a outra que a gente estava falando há pouco, né, é a análise efetivamente dos relatórios, né, onde eu faço uma análise de documentos, né, onde eu subo 2 documentos. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, mas depois eu posso mostrar ele para vocês verem como na prática ele é bem rapidinho, né? Mas eu pedi para ela analisar todo o relatório, incluindo valores diferentes entre os dois, e os valores faltantes e encontra essas diferenças, né? Então, basicamente, eu subi 2 relatórios, né? O Razão e um outro relatório com movimentação das notas fiscais, e pedi para ela identificar essas divergências. Então, quando eu subi esses 2 relatórios, eu basicamente não disse layout para ela, não disse nada. Eu só pedi para ela fazer a validação e a conciliação entre esses 2 relatórios. Ela entendeu que um era o Razão, ela pegou o valor desse relatório, movimentação da conta e achou a divergência que tinha de 23.676. Então, ela me disse aqui que faltante, então ela falou que no movimento da conta não existe essa nota fiscal aqui, no valor de 23.660, ou seja, não aparece no Razão Analítico, e também viu que essa NF aqui, do teste, também tinha uma divergência entre os dois. Um estava com 3.000, o outro estava com 3.016, e tinha uma diferença de 16. Ela gerou um resumo dessa diferença em tabelas, explicou para mim o que tinha no Razão. Ó, não existe, no movimento da conta existe esse cara, diferença de tanto. Aqui existe essa nota fiscal, esse era o Razão Analítico,
esse era o movimento da conta, diferença de tanto, total das diferenças, e gerou uma tabela. Essa tabela aqui eu posso clicar aqui, porque ela gera, né? Então eu posso pedir para ela gerar qualquer uma dessas tabelas, ela vai baixar essa tabela aqui e eu posso abrir ela no Excel posteriormente, né? E aí, lógico, depois ela faz só uma confirmação e explica quais as informações da divergência. Então, isso aqui é de maneira muito simples, né? Eu basicamente só seleciono os relatórios aqui que eu preciso, né? E peço para ela fazer a análise aqui para mim. Então, hoje ainda está nessa versão da Eva, ainda é uma versão em que eu adiciono os relatórios de forma manual, mas a posterior ela vai estar incluída em todo como um agente dentro do ERP e ela vai fazer essa a partir das gerações onde eu gero 2, 3 relatórios, ou eu posso pedir para ela fazer uma análise em cima de algum relatório e me dar essa informação. Falando um pouquinho para a gente chegar aí na parte das perguntas, toda a parte de segurança, né? Então, ou seja, a gente trabalha com o RBAC, vai ter toda a parte de camada de segurança, quem pode perguntar o quê, quem pode ver determinada informação, quem pode fazer essa extração, toda a parte de segurança com relação a não aprendizado das tuas informações, né, por inteligência artificial, né? Então essa já é uma divergência, é uma diferença para as ferramentas free ou para outras ferramentas, é porque eu posso perguntar, mas Juliano, eu consigo fazer a mesma coisa no chat GPT, análise de relatório? Eu diria para ti, depende, né? Primeiro, se você pega um relatório muito grande, né, um relatório de 100 páginas, comparando com mais um de 100 páginas, muito provavelmente, mesmo na versão paga do teu usuário, provavelmente você não vai conseguir fazer por causa da janela de contexto que a gente chama, né, que é a quantidade de informações que vai limitar. A quantidade de informações em API, por a gente trabalhar com vários modelos, né, então a gente está trabalhando aqui com Gemini, Cloud, ChatGPT, DeepSeek, ou seja, eu posso selecionar qual modelo que eu quero trabalhar, então acaba tendo uma janela de contexto maior para eu poder responder essas informações. E claro, somando isso o principal, né, que é o que eu entendo que é a segurança de eu não ter a minha informação vazada de alguma forma aí para pessoas que eu não quero, né, que não é do círculo da minha empresa ou pessoas ou organizações divergentes, né? Então, basicamente hoje a gente tem essas funcionalidades em termos de roadmap. Então, todas elas vão começar a ser gradativamente acrescentadas no ano que vem no RP. Elas vão ainda ganhar novas features, né? Elas vão estar ganhando, a Eva vai estar ganhando novas habilidades ainda, mais experiência de usuário, mais facilidades aí para o dia a dia, né? Então, uma delas, inclusive, é as interligações com as nossas outras ferramentas, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem o nosso WhatsApp interligado, então vai ter possibilidade de eu fazer perguntas via WhatsApp e ela responder isso dentro do WhatsApp mesmo. Então, ou seja, estamos trabalhando forte para que isso, de maneira muito rápida e eficiente, chegue para vocês, né, para os nossos clientes, né, e que isso possa, de maneira aí, num curto espaço de tempo, estar beneficiando vocês também, tá? Então, basicamente, hoje a nossa conversa era nesse sentido, né? Eu vou abrir agora para perguntas, né? Onde, se o pessoal quiser tirar alguma dúvida a respeito da Eva ou dos roadmaps ou do que a gente conversou aqui agora, podemos ir respondendo aí vocês no que for possível. Podem fazer a pergunta pelo chat, né? Se quiserem, né, ou e da medida que as perguntas vão vindo, eu vou tentando responder para vocês, ou falando com os nossos universitários aqui, que são os caras que mais conhecem desse processo aí nesse momento.
Esperar um pouquinho para ver se alguém tem alguma dúvida. Não teve não, olha isso. Bom, gente, enquanto se alguém estiver digitando alguma coisa ou vou comentando, vou partindo para a parte de encerramento da nossa. Deixa eu só pegar aqui que o Fábio perguntou, o Daniel também aqui, né? Vou falar, o Fábio Volpini, né? A Eva será também uma funcionalidade, exemplo, quer solicitar um balancete, posso tanto pedir a ela quanto fazer no menu. A ideia é que algumas funcionalidades, Fábio, sim, sejam possíveis, né? Então, por exemplo, eu falei antes, né? Eu quero o meu fluxo de caixa para a próxima semana. Eu posso tanto tirar o relatório linear, enfim, as informações dentro do RP, quanto na Eva. Vão ter, sim, algumas funcionalidades que vão ser abarcadas, né? Que a Eva vai conseguir fazer. Não serão todas, né? Até porque tem funcionalidades que são um pouco mais complexas de passar para ela, porque dependem de uma série de filtros, enfim, que às vezes fica um pouco mais complexo. Mas a nossa ideia, Fábio, sim, é que a maior parte, ou pelo menos as principais, sejam sim possíveis tirar na Eva, até porque a análise preditiva ela precisa dessa informação sendo possível de extrair por dentro dela, né? Então, é uma funcionalidade. O que vai acontecer também, Fábio, é que o nosso pensamento, ou pelo menos a forma com que nós estamos agindo ou pensando na funcionalidade da Eva, é que a gente utilize as coisas que já estão desenvolvidas no sistema, então, por exemplo, o balancete, e que eu possa utilizar a análise preditiva, ou enfim, a análise do relatório, como eu falei antes, a análise comparativa de conciliação, a partir do próprio relatório do sistema, né? Então, a ideia é que eu possa, de dentro da tela da emissão do balancete, eu pedir para ela analisar esse balancete e verificar as informações, fazer uma conciliação e me dar dados. Até porque, como tem várias informações lá de filtros, é, a experiência do usuário fica um pouco mais fácil, tá? Espero que eu tenha conseguido responder a tua pergunta. O Daniel Borges aqui, vou poder usar para análise por setor, por exemplo, comercial, caso eu queira informações de atendimento aos clientes, vou conseguir ver, vocês pensam em utilizar IA também para facilitar exemplos de processo de aprovações? Então, Daniel, a sequência dos roadmaps a primeira pergunta, eu posso utilizar para análise por setor? Sim, essa é a ideia, tá? Então, o pessoal do RH vai poder fazer perguntas específicas do RH, ou o pessoal do comercial vai poder fazer análises específicas do comercial, e com toda a segurança para garantir que, por exemplo, o colaborador do comercial não saiba o salário do colega em virtude da IA ter respondido para eles. Então, tem toda a sequência de segurança de RBAC e o que eu posso ver, de que setor eu posso ver, de quais informações eu posso estar analisando. E para facilitar processos de aprovações, é possível, tá? O que a gente tem um pouco de receio, e por isso a gente sempre pisa em ovos com relação ao processo de automação, enfim, de processos, é justamente garantir que a IA vai tomar as decisões corretas, e a mesma decisão, Daniel, que com a tua experiência ou com a experiência do teu colaborador, ele também aprovaria ou validaria aquela aprovação, né? Então, ela é gradativo, né? Nesse primeiro momento, a gente trabalha com uma interação em conjunto, né? Aquilo que a gente falou do complementar, né? Eu complemento a expertise e a experiência do colaborador, do humano, com a ajuda da IA. Mas é possível hoje, sim,
trabalhar com o processo de aprovações, mas são features, né, as skills, elas vão sendo colocadas gradativas, né? Nesse primeiro momento são informações mais de auxílio e análise, né? O João Missano perguntou aqui se consigo integrar SA com o nosso LGPI da empresa, no qual ela consegue verificar questões de chamados que já ocorreram. Exemplo, preciso fazer uma emissão de nota, porém apresenta determinada divergência. Então, a Eva iria buscar desses chamados relacionados e dar uma possível solução ou alguma sugestão a seguir conforme os chamados relacionados. Se eu entendi bem, você quer ligar com uma outra base de conhecimento, pelo que eu consegui entender da tua pergunta, né? Não, acho que é isso mesmo. Acho que foi isso. Mas é possível sim, tá, João? A forma com que nós estamos desenvolvendo a Eva, nesse primeiro momento, a gente já desde quando nós começamos, a gente fez ela o que a gente chama de desacoplada, né? A gente não acoplou ela totalmente à solução da Evolutize, e sim para que ela pudesse, por exemplo, quando eu falo das documentações, quando eu falo de extração de informação, de análise de relatórios, ela ser conectados, por exemplo, com a tua documentação, e não necessariamente só com a documentação da Evolutize, que é dos manuais. Então, eu poderia setar uma base de conhecimento onde está todos os teus manuais e ela responder a partir disso. Ou ainda eu setar uma determinada base de conhecimento. Então, só para vocês terem uma noção, hoje a Eva, ela responde para nós dos nossos chamados, que é uma determinada base de dados. Ela responde para nós informações do nosso RH, que está, por exemplo, conectado ao nosso RP. E uma outra informação que está na nossa base teste, que é para a gente poder validar. Então, ou seja, eu estou indo em bases diferentes, juntando essas informações e tendo uma informação de maneira mais geral do que ela poderia dar. E sim, né, é uma possibilidade. Nesse caso, João, a gente pode fazer uma conversa, até porque nesse momento da Eva, além de nós estar desenvolvendo essas skills dos nossos clientes, enfim, né, a gente também tem a possibilidade de parcerias ou acoplar algumas customizações específicas ou mais direcionadas para os nossos clientes também, tá? Ou parceiros, enfim, para o modo de dizer. Então, o Fábio, ele acrescentou que a Eva vai aprender com o cotidiano da empresa, exemplo, uma rotina feita semanalmente, ela pode detectar e se autoprogramar, claro, com permissão do usuário, IFDs, ela poderia gerar uma data programada. A gente trabalha assim, Fábio, ela sim pode fazer isso, né? Porque como a gente fez a Eva multi-agente, nós podemos criar qualquer agente para qualquer funcionalidade. Então, hoje, por exemplo, contextualizando, né? Eu posso ter um agente que vai ficar monitorando o teu estoque e vai fazer alguma ação se ele identificar alguma situação. E ela pode entender, por exemplo, num determinado momento, que tu tem um estoque muito alto de um determinado produto e te sugerir, olha, eu acho que era legal tu fazer uma campanha para esse produto aqui, porque tu tem bastante matéria-prima. Então, eu acho que se tu fizesse isso, talvez tu tivesse tu pudesse baixar um pouco esse teu estoque e acertar um pouco deixar um pouco mais linear, né? E sim, FDs, essas informações ela pode fazer, só que entra no mesmo caso do que eu falei lá, assim, da automação de processos, né? Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando mais com ação conjunta, né? Fazendo skills gradativas, né? Onde efetivamente alguém vai rodar ou vai passar uma instrução, criar um agente, agendar esse agente para ele executar uma determinada função. Mas hoje não tem impedimento técnico nenhum de a gente trabalhar com um aprendizado a partir de uma rotina que ela detecta que é feito semanalmente e gerar alguma ação a partir disso, tá? Isso é a predição, né? É onde a gente está começando a falar com análise preditiva e ela se entender e achar esse padrão e fazer alguma função a partir disso, tá? E o Felipe também perguntou aqui, que é a última, teve mais uma pergunta, nós trabalhamos com vendas de produtos de pronta entrega, porém não temos uma previsão de vendas na área comercial.
sendo que alguns dos nossos produtos que gostaríamos de ter pronta entrega têm vendas mensais variadas, tem dificuldade de prever um baixo consumo do item, um aumento de consumo do item. Tem possibilidade dessa ferramenta nos ajudar? Sim, Felipe. A ideia é que o que a gente estava falando de análise preditiva, né? Onde eu trabalho com o histórico, né? O que aconteceu e o que esse histórico me diz do que pode vir a acontecer, né? Como isso se dá dali para frente. Então, sim, é uma possibilidade de usar, auxiliar vocês. A questão toda está na montagem do prompt do agente, né, para que ele faça e execute essa determinada função. Mas a ideia é justamente essa, é realmente trazer para o pessoal, por exemplo, nessa tua pergunta aqui, se eu fosse fazer uma análise, eu teria que olhar, sei lá, 5, 6, 7 relatórios e aí fazer uma junção de tudo isso numa planilha de Excel para tentar. E ela faz isso de uma maneira muito eficiente. Então, é possível sim, eu só preciso, lógico, liberar essas skills e um pouco de regra de negócio, né? Porque a IA precisa, por isso que o Sanderson antes comentou da interação com o humano, né? Que é onde efetivamente eu passo um pouco da regra de negócio, do conhecimento, para que ela possa executar uma determinada função aí dentro do processo. A Letícia pergunta: poderia utilizar a ferramenta para, por exemplo, calcular limites de crédito para clientes antes de liberar vendas? Sim, entra na mesmo do que eu falava há pouco, né, da análise preditiva, né? Hoje já existe dentro do RP uma análise de limite de crédito mais engessada, né, com menos dinamismo. Mas a IA ela pode trazer variáveis a mais, né? Eu posso entender um comportamento do meu cliente. Então, por exemplo, Letícia, vou dar um exemplo bem hipotético aqui, né? Eu vou fazer uma determinada venda para um cliente agora, né? Eu peço para a IA fazer uma análise e passo um pouco da regra de negócio e peço para ela fazer essa informação, essa busca dessa informação. E aí ela começa a perceber, isso eu estou te falando isso porque foi um dos testes que a gente fez, que um determinado cliente comprava 100 mil reais, aí esses 100 mil reais ele pagou em dia para mim, depois ele comprou novamente 50 mil reais e dividiu em 3 vezes, pagou em dia, depois ele comprou novamente 40 mil reais, dividiu em 6 vezes, mas atrasou um boleto, e depois foi lá e comprou 10 mil reais e fez uma vez só e atrasou o boleto. Se eu peço para a IA entender esse padrão, e se é alguém que às vezes tem uma expertise maior numa análise, começa a entender assim, bom, esse cliente pode ou tá comprando do meu concorrente, ou, baseado no padrão do que eu estou vendo aqui, e a IA faz isso muito bem, ele está comprando cada vez menos, cada vez mais parcelado, e além de ser parcelado, ele ainda atrasou os últimos 2 boletos que eu tinha. A chance disso acontecer novamente é maior agora. E a IA, baseado nesses critérios, que às vezes demoraria um tempo para você avaliar, ela consegue dizer, olha, cuida um pouco que pode acontecer, que a chance desse cliente atrasar baseado nesse histórico ela é um pouco maior. Então, libera menos limite de crédito para ele, ou faz uma análise diferente. Então, ou seja, essas coisas, Letícia, são bem possíveis e são totalmente atuais dentro do que a Eva já tem de skills hoje para responder para ti, tá? Não sei se tem mais alguma pergunta, se algumas das que eu respondi aí ficaram vagas, mas podem perguntar. Enquanto isso, eu quero agradecer aí a todos os presentes, a todo o pessoal que assistiu no nosso bate-papo, agradecer o Adoilson, o Sanderson, que junto comigo aqui fizeram essa conversa. E o Fábio perguntou também sobre tributariamente como será o aprendizado dela, será aplicado legislação, será que com a experiência em todos os clientes devolutivos, como será? Então, Fábio, o tributário, legal, não, tá tranquilo, Fábio, não tem problema. O Fábio escreveu aqui que é a última, eu prometo. Ah, ela consegue, como
o agente é o que, a forma com que a gente cria esse agente é o que manda na forma tanto do aprendizado como ela vai buscar as informações. Eu posso restringir totalmente esse agente para que ele trabalhe só na base do conhecimento, porque assim, eu não posso, tem coisas que eu não posso trabalhar com informações de outros clientes, né? A soma disso, tem que tomar muito cuidado, né? Mas até pela segurança. Mas eu posso definir ao agente que ele busque informações tributárias em sites confiáveis, no próprio site do governo. Posso fazer algumas coisas que agreguem a essa resposta dela para que ela permita, de forma controlada, te responder dentro de um determinado contexto, buscando informações externas. O aprendizado, ele depende muito de como o agente vai se comportar. É possível, nesse primeiro momento, a gente não vai estar trabalhando com esse aprendizado especificamente, né? Ele vai ser features, né? Skills que vão sendo agregadas futuramente. Mas, como eu falei, olha, eu preciso fazer uma nota fiscal, valide se essa nota fiscal está correta, enfim, busque informações confiáveis. Ela pode, a partir do momento que extraiu a informação, verificar se aquela alíquota foi aplicada, se aquele imposto está ok, enfim, tem bastante coisa que ela pode fazer sim, buscando de fontes confiáveis de um modelo mais híbrido, tá, Fábio? Então, a ideia da IA, e essa é a grande sacada, né, é que ela não é estática, né, ela é muito dinâmica. E em termos de comparando com a programação, com o desenvolvimento tradicional, né? Ela é muito mais rápida e fácil de eu chegar, né? Ela está desenvolvendo o tempo todo, tem muita informação na internet, tem bastante informação confiável, então eu consigo criar um agente que vai fazer um modelo híbrido e trazer informações. Então, a ideia agora é que para os nossos clientes esse seja só o primeiro passo. Os próximos, como é o aprendizado, machine learning, a própria autoprogramação para identificar padrões, enfim, vão vindo gradativamente e vão entrar, só que é muito mais fácil, né? O caminho das pedras, que era esse primeiro momento em que nós não tínhamos, a Evolutize não tinha o conhecimento de desenvolvimento de IA e todo esse processo, ele já foi ultrapassado, né? A gente está no momento agora de que habilidades, que skills que nós queremos para ela. Inclusive, conversando com a Daisy, né, que é a gestora do atendimento, vão acontecer muitos webinars específicos para setores, né? Vamos falar de inteligência artificial para RH e começar a escutar um pouquinho as dificuldades de cada um desses setores para a gente direcionar as habilidades da Eva em coisas que façam sentido, né? Então, isso sim vai acontecer também agora, nos próximos meses, vários webinars ou várias conversas para efetivamente trazer algumas funcionalidades que façam sentido para vocês, para o dia a dia, né? Seria isso, Fábio. Então, pessoal, se não temos mais nenhuma pergunta, eu realmente agradeço aí a presença de todos. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que vocês entendam o quanto nós estamos aí buscando essa inovação para que isso chegue de maneira muito rápida para vocês, a Evolutize, né? Junto com o nosso CEO Miguel aí, que está bem engajado dentro dessa área de desenvolvimento, de inovação, né? E nós entendemos como empresa que é um caminho necessário, um caminho importante e que vai trazer para vocês, para os nossos clientes, inclusive para nós também, porque isso vai facilitar várias das habilidades dela, facilitam o nosso atendimento, né? Trazer melhorias e importantes soluções aí para o negócio de vocês. Agradeço, então, a presença, né, virtual de todos. Adeus, obrigado. Sanderson, obrigado. E nos vemos aí numa próxima conversa. E o que precisarem, estamos disponíveis. Se precisar falar com o nosso pessoal
do atendimento, né, de CS, ou do nosso pessoal do comercial, estamos disponíveis aí para tirar dúvidas. E seria isso, gente. Obrigado para todos e bom dia e um abraço.